Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Despertar Consciente de hoje, fechando a nossa semana aí com mais um encontro. Pessoal que estiver me ouvindo aí, por gentileza, me dando feedback aqui, como é que está o áudio, como é que está a imagem. Ei, Noemi. Muito bom dia! Tema de hoje, possibilidades versus probabilidades. Oi, Jane. Pessoal que está comigo aqui ao vivo, pessoal também que está aqui na gravação, seja bem-vindo. Beleza, bom, o tema de hoje, sou suspeito para falar, né? É o tema que eu adoro também, né? Os temas que eu mais gosto de falar aqui é as sombras e quando vamos entrar nesse tema aqui sobre escolhas, destino, livre-arbítrio e todo esse assunto, né, está relacionado aqui com as possibilidades e as probabilidades. É o tema do nosso Despertar Consciente de hoje. Quem caiu de paraquedas nesse encontro aqui, tá, pessoal? Despertar Consciente é uma iniciativa onde eu estou aqui disponibilizando conteúdo para vocês em formato de aula, toda segunda e sexta-feira às 8 horas da manhã, ok? Então, toda segunda e sexta, estou aqui ao vivo batendo um papo com vocês. Todo o meu conteúdo aqui do Despertar Consciente está ficando salvo na Biblioteca Consciente, que é a plataforma onde você tem acesso a resumo de livros, em áudio, em vídeo, em PDF, e também tem acesso a todas as minhas aulas do Despertar de forma organizada e o resumo também de cada aula em vídeo e um material em PDF também de cada aula, beleza, pessoal? Então, para vocês que caíram de paraquedas aqui para poder se posicionar no nosso encontro, tá? Eu busco trazer sempre os nossos assuntos aqui de uma forma onde cada aula você consegue acompanhar mesmo que não tenha assistido às aulas anteriores, ok? Então, se você não assistiu às outras, é a primeira que está aqui, você consegue acompanhar. Lembrando que, claro, que quem tem a disponibilidade em assistir às outras aulas também vai fazer um melhor uso do material, ok? Além dos encontros aqui do Despertar Consciente ao vivo aqui no Instagram, eu tenho também disponibilizado para vocês mensalmente um encontro gratuito e ao vivo em plataforma fechada pelo Google Meet. Tá? Esse encontro normalmente eu faço na última semana de cada mês e para você acessar eu disponibilizo o link dentro do meu grupo VIP, que é o meu grupo aberto a todo o público do Instagram. Tá? Então é um grupo do WhatsApp. Se você quiser participar, deixa aqui nos comentários ou me manda no privado falando que tem interesse em participar, que eu vou enviar o link para vocês entrarem no grupo. O grupo é bem tranquilo, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, é um grupo fechado, onde eu compartilho a gravação dos meus encontros, informação sobre a agenda e o link dessas aulas, beleza? Nessas aulas você vai ter uma oportunidade de interagir melhor comigo, tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, e quem não conhece a HQI, que é a metodologia que eu uso para resolver tanto as minhas questões pessoais, como também dos alunos e clientes que eu tenho a oportunidade de acompanhar, seja em curso ou seja em atendimentos individuais. Então, se você quer conhecer a HQI como ferramenta para colocar em prática todo o conhecimento que eu trago para vocês aqui no Despertar Consciente, fica essa sugestão dos encontros das aulas gratuitas que eu vou disponibilizando todo mês, ok? Lembrando que essas aulas gratuitas que são ao vivo, lá no grupo, elas não ficam gravadas, tá? Então, quem quiser participar, é importante que participe ao vivo, até para preservar as questões pessoais que vocês desejam trazer e serem discutidas nos encontros, ok? Bom, então, recado dado, vamos lá falar aí sobre possibilidades versus probabilidades. Isso aqui é um tema interessante e de extrema importância, né? A compreensão, porque todos estão buscando resultados, seja na saúde, no financeiro, no corpo, na imagem, no profissional, no material, seja qual área que você esteja buscando um resultado, é uma área material, né? Todos estamos numa dimensão física, tridimensional, então o resultado é material. Então é importante você entender de onde vem esse resultado material e a falta dele, e passar pelas possibilidades e as probabilidades faz parte do processo. Quando você entende esse mecanismo, como que funciona as regras do jogo no qual estamos inseridos, você vai ter melhores condições de ter uma realidade consciente. Essa é a minha premissa, é a minha proposta que eu trago aqui também nos meus encontros, né?
que escolhas conscientes evitam as realidades inconscientes. E a proposta aqui nos nossos encontros é despertar essa consciência para que você esteja cada vez mais consciente da natureza das suas escolhas e o que está por trás de tudo isso, tá? Bom, então vamos lá. A física quântica traz um ponto muito importante na explicação e é o que brilha os olhos da maioria das pessoas, né? Que é as infinitas possibilidades, tá? O que é as infinitas possibilidades? Todas as possibilidades, elas existem como possibilidades, tá? Infinitas possibilidades. Essas infinitas possibilidades, algumas são mais prováveis, outras não, ok? A sua escolha e o que você vai alimentar em cima das suas escolhas que vai fazer com que essa possibilidade se torne uma realidade. Não quer dizer porque o que é infinita são as possibilidades, ok? Porque a pessoa fala assim, então eu posso ter e fazer o que eu quiser? Depende do ponto que você está olhando, se é uma possibilidade, se é uma probabilidade ou se é uma realidade, ok? Então vamos lá. No campo quântico existem as infinitas possibilidades, elas são infinitas. Se elas vão se tornar probabilidades, se elas vão se tornar realidades, vai passar pelo campo das probabilidades. Então aqui já tem uma redução, ok? Então isso aqui é importante a pessoa entender, porque quando a pessoa começa a estudar física quântica e percebe as infinitas possibilidades, é muito comum ela cair no mundo da fantasia e achar que tudo é instantâneo para ela, ok? E que tudo é possível. Tá? Você tem que entender o campo das probabilidades e possibilidades. Então vamos lá. Existem infinitas possibilidades em um nível quântico. As suas escolhas e como que você vai escolher, como que você vai observar essas infinitas possibilidades é que vai fazer com que ela vire uma probabilidade, ok? Então a possibilidade ela se desdobra em uma probabilidade. Então as possibilidades são infinitas. As probabilidades já são mais reduzidas. Por quê? Porque aí vai entrar outras variáveis na jogada, ok? O seu sistema de crença, as suas emoções, os seus pensamentos, as suas ações, o meio no qual você está inserido, as limitações físicas. Então tudo isso vai influenciar. Então, por exemplo, infinitas possibilidades. A pessoa ela tem em uma realidade nesse campo quântico uma infinita possibilidade dela lá de ser milionária. Existe essa versão sua milionária? Existe. São infinitas possibilidades. Então tem você milionário, tem você rico, tem você pobre, tem você falido, tem infinitas possibilidades. A probabilidade de você vivenciar ser um milionário na realidade física vai passar pelo campo das probabilidades, ok? Então o que tem no campo da probabilidade? Essa pessoa então existe uma possibilidade dela ser milionária. Só que, como que ela vai ser milionária? Ela nasceu num ambiente de escassez, ela tem um monte de crença limitante, ela não tem disposição para poder trabalhar, ela não age como uma pessoa milionária, ela tem crenças limitantes, ela tem sentimento de escassez, ela tem apego emocional a questões familiares que limita ela de prosperar financeiramente. Olha, tudo isso vai reduzindo a probabilidade. Passa pelo que ela sente, passa pelo que ela acredita, passa pela experiência que ela tem, ela não tem informação de prosperidade no conteúdo informacional dela, porque ela nunca vivenciou isso. Então, as probabilidades dessa pessoa se tornar um milionário é muito pouca. E aí a pessoa, vamos supor que essa pessoa viu lá infinitas possibilidades, então eu posso me tornar um milionário. E aí ela fica no campo da fantasia, não trabalha o campo das probabilidades e nem faz ações para que faça com que isso vire uma realidade. Então, a possibilidade ficou mínima. Existe essa possibilidade? Ela pode se tornar uma pessoa milionária? Pode, mas a probabilidade é menor e talvez ela nem fique, porque todas essas variáveis não estão na jogada. A pessoa está olhando apenas o campo das infinitas possibilidades. Tá? Então, uma analogia que eu gosto de trazer, um exemplo para explicar tudo isso, é qual a probabilidade de uma pessoa se afogar. Vamos pegar dois exemplos aqui. Uma pessoa trabalha como viajante em um camelo no deserto e um outro é um marinheiro num transatlântico. Qual a probabilidade maior entre essas duas pessoas de uma pessoa se afogar? A probabilidade maior é do outro que
que é marinheiro. Ele está num ambiente propício a se afogar, provavelmente ele deve ter algumas crenças, ele está num ambiente perigoso, né? Então, ou seja, a probabilidade dele é maior. Não quer dizer que o outro do camelo possa tropeçar, cair numa poça de água ali no deserto, ficar imóvel, ter um AVC justo na hora que ele caiu e não conseguir se mover com o rosto dentro da poça d'água e se afogar. É uma possibilidade, infinitas possibilidades. Muito pouco provável, porque tem tantas variáveis para acontecer, ele vai ter que cair justo naquela poça d'água, ele vai ter que ter um AVC justo naquele momento. Então, percebe, são possibilidades e probabilidades. Trouxe exemplos aqui bem ao extremo, só para ilustrar, para você entender as variáveis que entram na jogada quando estamos falando de possibilidade, probabilidade e realidade. Então, existem infinitas possibilidades. Essa possibilidade se torna uma probabilidade a partir do momento que você começa a observar essa possibilidade. Então, uma pessoa começou a observar a possibilidade de prosperar financeiramente. Já está mais provável que ela já está observando uma das possibilidades das infinitas que existem. Agora, ela vai ter que manter essa probabilidade e inserir informações para expandir essa probabilidade, para que ela se torne uma realidade. Então, ela vai ter que mudar os pensamentos, vai ter que mudar os sentimentos, vai ter que mudar as ações, talvez mudar o contexto geográfico, a realidade na qual ela está inserida. Ou seja, cada ação, cada pensamento, cada sentimento que ela vai fazendo, vai expandindo a probabilidade daquilo se tornar uma realidade na vida dela. Então, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui para ilustrar. Uma pessoa que está doente, vamos supor que ela tem um efizema pulmonar. Então, existem infinitas possibilidades. Existe uma possibilidade onde ela já faleceu, existe uma onde ela já se curou, onde ela está saudável, onde ela está mais ou menos. Existem infinitas possibilidades. A partir do momento que ela começa a observar ela curada, ela já começa a observar a possibilidade de se curar desse efizema pulmonar. Então, agora já aumentou um pouco mais a probabilidade dela. Pouco, mas ainda aumentou, só do fato dela observar. Então, agora ela vai ter que inserir informações e retirar informações desse sistema individual dela para expandir essa probabilidade. Então, o que ela pode fazer aqui? Ela pode fazer uma pesquisa para descobrir o que adoeceu ela. Então, no caso da terapia, por exemplo, é uma opção para isso. Então, no raciocínio da HQI, por exemplo, a gente consegue mapear que tipo de trauma que fez com que ela adoecesse. Então, se ela pratica a terapia, eliminando as informações mentais e emocionais que fizeram com que ela manifestasse um efizema pulmonar, ela já está diminuindo a probabilidade dela doente e está aumentando a probabilidade dela saudável. Então, vamos supor que ela tem o hábito de fumar. Ela vai começar a fazer ações aonde ela evita o cigarro. Então, ela já está aumentando agora a probabilidade dela se manifestar uma autocura e se curar desse efizema pulmonar. Agora ela vai começar a fazer uma atividade física, já aumentou a probabilidade. Agora ela começou a ter preferência por alimentos saudáveis. Ela foi no médico, ela fez um acompanhamento médico, fez um acompanhamento terapêutico, parou com o cigarro. Então ela está expandindo a probabilidade de se curar. Então aquela possibilidade dela doente, ela começa a ser menos provável e a possibilidade dela se curar é maior. À medida do tempo que ela vai sustentando essa realidade com as suas escolhas, com seus pensamentos, com as suas emoções e com as suas ações, ela vai manifestando, co-criando isso como uma realidade material. Então, percebem como que é o caminho? É possível? É possível. Algumas mais prováveis, outras menos prováveis. Só que é importante você entender tudo isso. E uma pessoa que começa a estudar física quântica, ela entra ali no campo das infinitas possibilidades e acha que tudo vai acontecer na vida dela como um passe de mágica só porque existe essa possibilidade. O fato de existir essa possibilidade não a torna real. O que está entre a possibilidade e a realidade é o que vai fazer com que vai ser manifestado ou não ser manifestado. E isso é o que é importante de vocês entenderem. Porque senão a pessoa fica só no campo da imaginação e depois leva uma vida frustrada. Mas eu fiz de tudo, até estudei física quântica e nada mudou na minha vida. Você estudar, você já está aumentando a possibilidade. Você saber que isso existe, aumenta a probabilidade. Você já começa a observar essa realidade. Mas isso por si só
né, não muda a sua realidade. Existem os outros fatores e quando você começa a entender os outros fatores dentro do contexto e vai praticando, alimentando e sustentando, é aonde que você então transforma da possibilidade para uma realidade. Como é um assunto um pouco complexo e não é tão fácil de visualizar isso, né? Depois lá na Biblioteca Consciente vai ser mais fácil porque vai ter um videozinho desenhando tudo isso. Tá? Mas eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários se está dando para entender, porque como eu disse, é um assunto um pouco abstrato, não dá para transformar em imagens, principalmente aqui na live. Eu gostaria de saber se a linguagem está clara para vocês, se vocês estão conseguindo entender, ok? Aí eu vou vendo se eu coloco mais exemplos ou podemos trazer também uma parte 2 desse encontro. Esse espaço aqui, pessoal, ele é para vocês, ok? Então é vocês que vão moldando. Eu conto com o feedback de vocês, que em cima disso eu vou construindo os próximos conteúdos, ok? Se vocês dão feedback, Henrique, eu não entendi, traz mais um conteúdo desse. Traga uma parte 2 ou outros exemplos, outras aulas que vão alimentar esse contexto desse conteúdo aqui. Henrique, já entendi, tá legal, então bora para outro tema, vamos explorar outros assuntos, porque tem muito assunto a ser abordado, né? Eu busco trazer clareza para a vida de vocês e como eu estou falando para um público geral, por isso que eu vou trazendo sempre, pegando aqui as situações que eu percebo que a maioria de vocês questionam comigo aqui nas oportunidades que eu tenho de interagir com vocês, ok? Então fica aqui a dica e o pedido de feedback para vocês aqui, para que eu vá alimentando o conteúdo para vocês, ok? Bom, dentro do campo da probabilidade, vamos falar aqui outro ponto importante que eu bato bastante na tecla aqui nos nossos encontros, tá? Um fator que é extremamente importante de ser entendido é o ponto das escolhas, tá? Você observar no campo das possibilidades, fazendo um resuminho aqui, nós temos então infinitas possibilidades, o campo das probabilidades e a realidade manifestada. A probabilidade vai ser o que vai unir da possibilidade, vai fazer um trajeto, né, para tirar da possibilidade até se tornar a realidade. E nesse ponto da probabilidade, o X da questão aqui vai ser as escolhas. As escolhas que vocês fazem e as escolhas que vocês alimentam e mantêm é que vai fazer com que a sua observação inicial no campo das possibilidades vai ser germinada. Porque se não tivesse esse tempo de germinação, isso faz parte do processo natural, imagina que confusão que seria. Tem infinitas possibilidades. Você ali por um impulso emocional ou por um estalo de consciência, alguma influência, algum gatilho ali de momento, você faz uma escolha das infinitas possibilidades e manifesta aquilo como realidade instantânea na sua vida. Olha que caos que seria. Imagina a pessoa está dirigindo, uma pessoa pegou e entrou na frente dela e ali das infinitas possibilidades, existe a possibilidade dessa pessoa que não deu seta e entrou na frente dela se acidentar e ir a óbito. É uma possibilidade das infinitas que tem. Aí imagina que você, no seu campo de universo particular, você observa isso e você deseja manifestar isso porque está com raiva que a pessoa deu seta e entrou de uma vez, teria um acidente instantâneo. Então, por isso que existe um atraso. Quantas coisas vocês queriam e daí a pouco você não quero isso mais não. Agora eu quero isso, agora eu não quero mais. Quantas vezes vocês escolheram, desejaram e depois mudou de ideia? Agora imagina se todo desejo fosse instantâneo. A confusão que seria na nossa realidade tridimensional, porque todos nós temos a capacidade de fazer escolhas e manifestar do campo das infinitas possibilidades no campo da realidade. Imagina se todo mundo fizesse escolha instantânea e materializasse de forma instantânea. Que caos que seria a nossa realidade. Por isso existe um atraso. E esse atraso passa pela lei da germinação. Então, para que essa realidade saia do campo da infinita possibilidade e se manifeste uma realidade, vai ter esse atraso. Esse atraso para ver se é o que a pessoa realmente quer, se isso não vai contrariar outra consciência consciente que também está fazendo escolhas. Então o universo ele é probabilístico. Então ele vai analisando as probabilidades e isso vai sendo alimentado. Por isso que as pessoas que persistem em um objetivo, uma meta, elas tendem a ter resultado e ter sucesso. A constância é uma das chaves principais para quem gostaria de ter resultado.
Só que como que a maioria das pessoas são na realidade? A pessoa vai lá, eu quero comprar um carro. Aí ela começa a observar das infinitas possibilidades esse carro. E aí daí a pouco bate uma culpa porque tem carro e o cunhado não tem carro. Aí depois tem o medo de ter carro e sofrer acidente. Aí depois ela tem a necessidade de ter que usar esse carro para poder agradar os outros, mas uma parte não quer, aí entra em conflito com si mesma, já começa a ter dúvidas sobre esse carro, aí já começa a sabotar o carro. Ou está tão ansioso para poder ter esse carro, que aí essa ansiedade, esse apego, essa dependência começa a congelar o processo, ou começa a acreditar que é difícil. Aí começa a vir as limitações. Aí esse atraso para ele ser manifestado não é por um processo de germinação, é porque a pessoa escolhe e desescolhe. Nem sei se existe essa palavra, né? Eu trouxe aqui desescolher. Então ela escolhe e para de escolher, melhor. Então ela escolhe, para de escolher. Ela quer, ao mesmo tempo não quer. E aí fica naquele processo. Eu quero isso, não quero isso. Quero isso, não quero isso. Aí a pessoa assiste uma aula de física quântica, entende sobre a lei da germinação, acha que o carro não apareceu porque está sendo germinado. Não, ela está sabotando, está atrasando esse carro. Então, é importante entender todas essas variáveis, senão a pessoa fica achando que está correndo atrás de um resultado e ela está atrapalhando ele. E esse processo, então, da germinação vai ser esse atraso para que as coisas se manifestem. Então, você escolher das infinitas possibilidades, inserir informações para que seja provável, ele retirar as informações que estão reduzindo o campo da probabilidade e alimentar as suas escolhas, reforçando a escolha inicial que você fez, é o que te conduz para a realidade. Então, é onde que sai da possibilidade, passa pela probabilidade e vira uma realidade. Só que como que as pessoas passam, na maioria das vezes? Escolhe, para de escolher. Escolhe, tem dúvida. Escolhe, tem uma culpa. E depois vem uma crença que é difícil. Ou depois mudar, agora eu não quero mais carro, eu quero uma moto. Agora eu não quero mais moto, eu quero um caminhão. Não, agora eu quero andar a pé porque eu estou acima do peso e eu preciso fazer exercício. Não. Percebe? Estou trazendo aqui exemplos só para ilustrar. Não que seja só isso. Mas para vocês entenderem como que é o diálogo mental, e esse diálogo mental que está fazendo essa observação. Se nesse processo está cheio de ruído, está comprometido. Recentemente eu vi um videozinho uma pessoa que fez um vídeo no Instagram, até achei muito interessante para explicar esse processo. Né? Porque assim como é no micro, é no macro. Da mesma forma que no micro, quando você faz essas escolhas das infinitas possibilidades e tem esse monte de ruído aqui, dificilmente se torna uma realidade prática na sua vida. Agora, imagina isso no macro. É a mesma coisa, que foi o vídeo que eu assisti. Uma pessoa está no restaurante, ela pega e faz o pedido para o garçom. Olha, eu quero macarrão. Aí o garçom, ok, vou lá trazer macarrão. A hora que ele vai para a cozinha para preparar, existe então um tempo de germinação, de preparo. Só que o garçom nem foi para a cozinha ainda para poder fazer o pedido. A pessoa fala assim, não quero macarrão mais não, agora eu quero sorvete. Aí a hora que ele vai, então beleza, vou fazer o sorvete. A hora que ele está indo para a cozinha, não, eu não quero mais sorvete, eu quero pizza. Então, enquanto ela está fazendo isso, ele tem toda a boa vontade para poder ir lá buscar e trazer o pedido para a pessoa. Só que o tempo que ela está usando aqui na dúvida, se quero, não quero, vou, não vou, aí vamos simular um diálogo mental dessa pessoa. Eu quero macarrão. Aí ela pede macarrão. Aí quando ela vai, o garçom vai fazer o pedido, aí no campo mental dela, vamos supor que ela pensa, mais massa, eu vou engordar e eu estou acima do peso, aí já começa a levar para o campo do corpo da imagem. Aí ela desiste do macarrão. Aí ela vai e pede sorvete. Aí a hora que vem sorvete, fala assim, mas eu não posso tomar sorvete porque eu tenho a crença que vai gripar se tomar alguma coisa gelada. Então, por um padrão mental, ela se limita a tomar um sorvete. Aí fala, não, moço, não quero sorvete mais não. Agora eu quero pizza. Aí ele vai lá buscar pizza. Aí essa pessoa vai lá e fala assim, mas tadinho, tem tanta gente lá na África que nunca comeu uma pizza. Aí ela está com culpa de comer pizza enquanto o outro está passando fome. Aí ela, por causa da culpa, ela vai e pede para voltar e fala, não quero mais pizza. Estou trazendo exemplos aqui bem ao extremo, mas só para ilustrar como que é o diálogo mental, ou seja, por uma crença, ou seja, por uma culpa, ou seja, por um medo de engordar, ou seja, por uma questão emocional, um padrão mental, seja qual for o movimento. Só que enquanto ela está nesse processo aqui, quero, não quero, ela observa, na cozinha tem infinitas possibilidades. Tem sorvete, tem pudim, tem pizza, tem macarrão, tem infinitas possibilidades. Ela observa e passa a ser uma probabilidade esse macarrão chegar até lá. Porque enquanto ela não escolheu, não tem realidade nenhuma, todas são só possibilidades lá na cozinha. A partir do momento que ela faz a escolha, ela observa, ela já começa a ser mais provável. Então, infinitas possibilidades do que comer, quando ela escolheu no cardápio,
ela passou agora a ser uma probabilidade. Agora é provável que o garçom vá até lá, é provável que o cozinheiro faça, e é provável que o garçom traga, e é provável que se torne uma realidade quando ela vai comer. Só que percebe? Infinitas possibilidades, a probabilidade, o tempo da germinação, que até o garçom anotar o pedido, ir lá, fazer, trazer, deslocar e trazer até aqui. Nesse processo todo, o que a pessoa tem que fazer? Sustentar a escolha dela. E percebe que eu trouxe nesse exemplo aqui várias formas que, seja por um trauma, seja por um padrão mental, seja por uma dúvida, seja um medo de julgamento, seja um medo de engordar, seja qual foi o padrão mental ou emocional, está limitando, fazendo com que ela fique cancelando o pedido toda hora, diminuindo a probabilidade dele chegar até ela, esse alimento chegar até ela. Então, o que teve que passar para que a comida saia da cozinha, do campo das infinitas possibilidades, até se tornar uma realidade? Ela teve que fazer ações na matéria, ela teve que trabalhar e adquirir o dinheiro para poder pagar por esse alimento. Ela teve que se deslocar até o restaurante. Então, são ações que ela teve que fazer. Ela teve que fazer o pedido, verbalizar, que não adianta só ela ter a vontade de comer. Né? Tem muita gente com desejo de um monte de coisa. Né? Desejo de ficar rico, de ficar próspero, de ter um relacionamento ok, de emagrecer. Mas desejo por si só, sozinho, não manifesta nada. Então, essa pessoa estava com desejo de comer algo no restaurante. Então, ela teve que trabalhar ou fazer algo para que tenha o dinheiro para poder pagar, né? Ou se relacionar com alguém que tenha feito isso para pagar. Ela teve que fazer uma ação material. Ela teve que ir até o restaurante. Ela teve que fazer o pedido. Ela teve que fazer a escolha, solicitar, verbalizar, né? Então, agora passou a aumentar as probabilidades. Se ela quisesse comer macarrão trancada dentro do quarto, sem ter trabalhado para ter o dinheiro para poder comprar esse macarrão, sem ter ido até o restaurante, sem ter feito... Ou seja, a probabilidade dela comer era menor, comer esse macarrão. Então, quando ela faz essas ações, ela está aumentando a probabilidade. Então, ela está pertinho de conseguir esse macarrão. Olha o tanto de coisa que ela fez. Ela saiu de casa, foi para o restaurante, trabalhou, arrumou o dinheiro, olhou o cardápio, fez o pedido. Aumentou a probabilidade. Está quase manifestando uma realidade ela agora comer esse macarrão. Só que aí, a hora de fazer o pedido, veio esse tanto de padrão mental, emocional, crença, culpa de comer, alguém está passando fome. Estou trazendo esses exemplos aqui. Cada vez que ela está fazendo isso, o macarrão está lá na cozinha. E o garçom está ali para poder ir lá e retirar o pedido e fazer para ela. Só que ela escolhe, para de escolher, está atrasando o processo. Se ela faz tudo perfeitamente sem trabalhar o processo, era só o prazo da germinação. Ela já escolheu, ela já agiu para poder ter esse macarrão, já fez o pedido, já solicitou, já escolheu, tem o dinheiro para pagar. O processo de germinação é só do garçom sair da mesa, ir até a cozinha, o cozinheiro preparar o pedido e ele trazer. Esse seria o período de germinação. Só que o tempo que a pessoa está lá, não quero mais macarrão, agora eu quero pizza. Não, eu não quero mais pizza, eu quero sorvete. Não, eu não quero mais tal coisa. Aqui já não é mais germinação, aqui já é dúvida, onde ela está reiniciando o processo do zero. Enquanto isso, o tempo está passando. Pegaram aqui a sutileza? Eu não sei se o exemplo deu para encaixar, mas é só você transferir o prato de macarrão para o corpo que você deseja, o relacionamento que você quer, a casa que você quer morar, o carro que você quer dirigir, a viagem que você quer fazer, né? Todas as suas metas, seus objetivos. Então vai passar por esse processo. Existem infinitas possibilidades, existem as suas ações que você vai fazer e manter e sustentar, existe a lei da germinação, existem as probabilidades e a escolha que você vai fazer e até que isso se torne uma realidade na sua vida prática. Bom, não sei se ficou claro, tá? Conto com o feedback de vocês aqui. Se tiver ficado confuso, podemos trazer uma parte 2 desse encontro, tá? Hoje eu busquei trazer numa linguagem mais de exemplos, mais metafórica. Eu já tenho alguns encontros onde eu expliquei numa linguagem mais técnica, podemos fazer outros encontros e aqui tudo vai se complementando, tá? Essa é a proposta do nosso Despertar Consciente. Se está fazendo sentido para você, deixa aquele joinha, aquele coraçãozinho, que isso ajuda muito o algoritmo entender a relevância dessa mensagem. Se fizer sentido para algum conhecido, também compartilhe essa mensagem, principalmente se alguém que você tem uma meta em comum, vocês estarem alinhados com esse processo de possibilidade, probabilidade e realidade, vai ajudar muito vocês aí a aumentar e expandir a probabilidade da sua realidade, ok? E nos vemos aqui na segunda-feira. Segunda-feira estou de volta aí com o Despertar Consciente, trazendo mais conteúdo aí para vocês também. Beleza, pessoal?
Beijo carinhoso para vocês. Espero que a mensagem tenha sido válida aí para cada um de vocês. Um excelente final de semana e nos vemos aí no início da próxima semana com mais um bom encontro aqui do Despertar Consciente. Até lá!